Gente, vamos estudar essa matéria aqui. Ele fala assim, ó, o que é um gás? Aí ele fala assim, ó, chamamos de gás vapor de uma substância cuja temperatura esteja acima da temperatura crítica. É o seguinte, a partir do momento que a substância passa da temperatura crítica, o que acontece? Ela se transforma em gás. Igual esse exemplo aqui, vamos pegar esse exemplo da água aqui, ó, que todo mundo conhece, todo mundo toma água, né, para sobreviver. Vamos pegar a água aqui, ó. A água, a temperatura crítica dela é 374 graus, ó, da água. 374 graus Celsius, tá? A da água, temperatura da água. A partir do momento que ela passa de 374 graus Celsius, ela se transforma num gás. Uma visão fácil para você ver isso, ó. Eu tenho aqui esse diagrama de fase. A substância tem o que? Ela tem, pode ser sólida, pode estar em fase líquida e pode estar em fase vapor, não pode ser? Então, mas só que acontece o seguinte, que a temperatura subindo aqui, ó, vai chegar num ponto aqui que vai atingir o limite máximo, que ela está em vapor. A partir do momento que passou aqui igual a água, ela estava em 374 graus aqui. Quando ela passa, vamos supor, para 374,1, ela se transforma o que? Em gás. Então, por isso que ele diz aqui no texto, ó, chamamos de gás ou vapor de uma substância cuja temperatura esteja acima da temperatura crítica. Quer dizer, a água aqui, ó, estava em estado de vapor, né? A água aqui estava em estado de vapor aqui. Aí foi aumentando a temperatura da água. A partir do momento que foi aumentando a temperatura da água, ela passou para quê? Para gás. Por quê? Vamos supor, ela passou para temperatura de 375 graus. Vamos aumentar isso aí. Quer dizer, ó, 374 é o limite dela aqui, ó. A partir do momento que ela pulou para 375 graus Celsius, o que foi? Ela passou para ser o que? Um gás. Ela deixou de ser vapor para ser gás. E por isso que ele diz aqui, ó, chamamos de gás o vapor de uma substância, ó, o vapor da água, cuja temperatura esteja acima da temperatura crítica, tá vendo? A temperatura crítica da água é 374 graus Celsius. Passou de 74 graus Celsius, ela deixa de ser vapor para se transformar em gás. Igual aqui o hidrogênio, menos 240 graus Celsius. Quando chega a menos 240 graus Celsius, o que o hidrogênio se transforma? Ele se transforma num gás. Vamos supor, 241, ele vai se transformar num gás. O nitrogênio, menos 147 graus Celsius. Menos 200, vamos supor, menos 150 graus Celsius, o nitrogênio vai se transformar num gás. O oxigênio, menos 120 graus Celsius. Quando ele atingir menos, vamos supor, menos 121 graus Celsius, ele vai se transformar num gás. Ele deixa de ser vapor para ser o que? Um gás. Igual o metano aqui, ó, menos 83 graus Celsius. Quer dizer, quando for menos 84 graus Celsius, ele vai deixar de ser vapor para ser o que? Um gás. E dióxido de carbono aqui, ó, 31 graus Celsius. Passou de 31 graus Celsius, o dióxido de carbono ele passa a ser o que? Um gás. Ele deixa de ser vapor para ser um gás. E propano, tá vendo? Mesma coisa. Então, por isso que ele fala assim, ó, chamamos de gás, vapor de uma substância cuja temperatura esteja acima da temperatura crítica. Quer dizer, passou da temperatura crítica aqui, ó, do ponto crítico aqui, ó, se transforma num gás. Por isso que ele, na teoria, ele fala isso. E de acordo com a substância aqui, ó, tem o ponto crítico dela. Passou desse valor, se transforma num gás. Igual aqui a amônia, de 133 graus Celsius, passa para que, vamos supor, até 133 graus Celsius, ela está em estado de vapor aqui. Passou para 134 ou 133,1, se transforma num gás, tá? E repara o seguinte aqui, ó, vamos supor, igual aqui um exemplo prático aqui, tá vendo?
a temperatura da água aqui, vamos supor, está 372 graus. Ela está o que? Em estado de água ainda. Passou para 375, ela se transformou o que? Num gás. Porque passou do ponto crítico. Como o ponto crítico dela é 374, quer dizer, acima disso é um gás. Igual ele fala assim, ó, acima da temperatura crítica. É o que? É um gás.